se distraia nesse momento, não. A presença de Deus aqui está tão palpável. Você entende que o próprio Deus que criou todas as coisas está aqui agora? O seu Pai, o seu Criador, está aqui agora. Você entende isso? Você está num planeta girando com a gravidade no meio das galáxias e Ele está te guardando, Ele está te protegendo diariamente. E Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Ele se importa com esse momento. Ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com você. Você não é obra do acaso. Você é escolhido. Você foi selecionado para estar vivendo esse momento aqui agora. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente. Obrigado por a gente poder te acessar, Pai. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo, que é tão real quanto a nossa. Continua agindo no nosso meio. Nós te damos liberdade para fluir aqui nesse ambiente. Que não seja a respeito de uma ministração, porque nós estamos prontos para nem ministrar nada. Mas que seja a respeito da Tua presença fluindo aqui, Papai. Vem mesmo tocando. Vem mesmo trazendo revelação de quem Tu és. Tem pessoas que saíram de casa hoje pedindo uma resposta. Dê a resposta para elas, Paizinho. Revele o Seu amor. Revele o Seu cuidado. Revele o quão preciosos eles são. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque a gente não merece. Mas o Senhor é tão gracioso. Obrigado pela Tua fidelidade, mesmo diante da nossa infidelidade tantas vezes. Obrigado pela Tua presença tão disponível, mesmo quando a gente se faz tão indisponível. Obrigado por nos amar, mesmo quantas vezes a gente já te recusou, Pai. Obrigado por não desistir de nenhum de nós. Te peço mesmo, Pai, para que o que o Senhor começou fazendo nesse dia, o que o Senhor começou fazendo nessa noite, não finalize aqui, mas pelo contrário, que seja apenas um marco nas nossas vidas. Que nossas vidas sejam marcadas através da Tua presença essa noite. Que o Senhor traga mesmo revelação. Que o Senhor traga mesmo uma palavra de direcionamento, de identidade, de transformação. Assim nós oramos, te damos total liberdade aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Será que você pode celebrar a Deus mais uma vez? Meu Deus, deixa eu limpar meu rosto aqui, credo. Aleluia.
Deus é bom. É isso. Deus é bom. Deus é bom. Gente. Já estamos praticamente no meio de maio, hein? Praticamente, quase na metade do ano de 2026. Que a gente acabou de comemorar a virada. O tempo voa. O tempo voa. Quase metade de 2026. Você tem noção disso? Mês 5. Está quase no meio dele. Eu fui perceber o quanto esse ano estava passando rápido, principalmente nesses últimos dias. Eu tive a oportunidade de estar recebendo meus pais e minha irmã aqui em casa, com a minha esposa. E eles ficaram aqui 12 dias, contando o dia que eles chegaram e o dia que eles foram embora. E passou voando. No primeiro dia a gente pensa assim, não, faltam 11 dias. Muito tempo ainda, vai dar para aproveitar muito. Na hora que a gente piscou, eles estavam entrando no Uber e estava todo mundo chorando porque eles estavam indo embora. O tempo voa, gente. O tempo voa. Principalmente quando a gente sabe que ele é limitado. Só que quando a gente tem um momento como esse, a gente tem os dias exatos. No dia 12 é o dia da minha despedida. Eu não sei quando vai ser o dia do oi novamente. Só que quando a gente tem o tempo exato, parece que a gente valoriza tanto o tempo que a gente tem. Mas hoje aqui ninguém sabe o tempo exato que tem de vida. E talvez é por isso que a gente não tem valorizado nossa vida do jeito que a gente poderia. Imagina descobrir no fim da vida que você era herdeiro, mas viveu como órfão a vida inteira. Imagina descobrir no fim da vida que você era herdeiro, mas viveu como órfão a vida inteira. Que a gente tenha esse zelo, esse cuidado, da gente não deixar de viver o que Deus tem pra gente. Porque às vezes quando a gente lê isso, a gente pensa assim, não, mas eu já sei que eu sou filho de Deus. Eu já entendo as promessas dele para a minha vida. Eu já entendo o que ele tem para mim. A gente pensa que isso talvez são para as pessoas que ainda não encontraram Jesus. Mas está cheio de crente dentro da igreja que ainda não entendeu o que Deus realmente tem para eles. Ainda não entendeu o seu chamado, sua identidade, seu propósito. Ainda não está vivendo uma vida plena de herdeiro com Cristo. Talvez essa é a sua realidade hoje. E a mensagem que a gente tem para estar falando aqui hoje é identidade consolidada. Deus falou muito comigo nos últimos dias a respeito desse tema. Identidade consolidada. Identidade consolidada. Essa semana a gente teve a oportunidade de estar aqui na segunda, na igreja, ministrando a respeito de temperamentos e fruto do Espírito, no curso do Gerações, a respeito de gestão emocional. E a gente comentou na aula o quanto é fundamental, não só para o cristão, não só para os pastores, não só para a liderança da igreja, não só para os voluntários, mas para todos aprenderem a lidar com as suas emoções. Todo mundo precisa gerenciar bem o seu emocional, seus sentimentos. E como é fundamental a gente entender quem nós somos para a gente conseguir realmente fazer isso. Se você não entende quem você é impossível você se gerenciar. Não dá. Se eu trazer aqui às vezes um Tesla, você vai ter uma dificuldade de mexer no painel dele, por você nunca ter tido um contato, talvez. Se eu trago aqui uma máquina, lançamento lá da China, que você nunca viu e você não conhece, talvez se você nunca teve nenhum tipo de contato com aquilo, você não vai conseguir desenvolver ela da forma que ela foi projetada para ser. E é assim com a sua vida. Se você não se conhece, se você não sabe os planos de Deus para a sua vida, se você não sabe as promessas dele para você, como é que você vai viver na plenitude de tudo aquilo que ele tem? Só que está cheio de não crente, que nem conhecem a Deus e nem mesmo as promessas, nem mesmo a sua identidade, nem mesmo quem é Deus, e nem mesmo a identidade dele em Deus, mas da mesma forma que também está cheio de crente dentro da igreja, deixando de viver na plenitude o que Deus realmente tem. Hoje a gente vai falar sobre identidade consolidada. Identidade consolidada. Veio esse tema de forma muito específica com essas duas palavras. E quando eu sinto o Espírito Santo conduzindo a respeito de palavras tão específicas assim, eu gosto de trazer uma definição. E sempre quando eu olho a definição, fala muito comigo a respeito disso. Olha o tanto que é rico.
o significado dessas duas palavras. Identidade, quando você procura na internet, no chat GPT, no dicionário, aparece da seguinte maneira: é o conjunto de características próprias e exclusivas, com as quais se podem diferenciar algo e que torna possível a sua identificação ou reconhecimento. Conjunto de características próprias e exclusivas. Tem alguém entendendo já, né? Com as quais se podem diferenciar algo e que torna possível a sua identificação e reconhecimento. Isso é identidade. Mas consolidado é algo que se tornou firme, sólido, estável, seguro e estabilizado. Esse é o tipo de identidade que a gente tem que ter. Uma identidade firme, sólida, estável, segura e estabilizada. Só que é impossível a gente viver isso de forma plena se a gente não tem um entendimento de como viver isso. Se a gente não entende nem qual é a nossa identidade. E hoje, como a gente vai falar de uma identidade estabilizada, de uma identidade consolidada, para isso a gente vai trazer aqui 2 pontos. O primeiro ponto é o entendimento da nossa identidade, amém? E a renovação da nossa mente. Essa é a única forma da gente viver uma identidade realmente consolidada. Uma identidade firme, estabilizada, segura. É somente através do entendimento do que seria essa identidade e somente através da renovação da mente, para que isso seja realmente consolidado nas nossas vidas. Eu queria que você entendesse primeiramente que você não foi criado de forma alguma para ser escravo de algo. Se tem algo na sua vida te escravizando, seja bebida, droga, pornografia, balada, comida, porque comida também pode te escravizar, tá? Já me escravizou um dia. Então, independente do que seja, desde as coisas lícitas às ilícitas, se tem algo te escravizando, deixa eu te dizer, uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. Você pode dominar sobre todas as coisas. Você foi criado para dominar sobre todas as coisas. Você não foi criado para ser escravo de nada. Vamos começar por aí. Só que quando a gente entende isso, a gente tem que entender que, principalmente, assim como a gente falou na segunda-feira, no curso de emoções, você não pode ser dominado pelas suas emoções. Você não pode ser dominado pelos seus sentimentos. Você não pode ser dominado simplesmente pelas suas vontades. Porque o coração do homem é enganoso, assim como fala na palavra. Olha só o que fala lá em Gênesis 1, do 26 ao 28. Abra sua Bíblia aí, por favor, lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Gênesis 1, do 26 ao 28. Vou ler aqui para vocês. Então, Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Quando a gente lê isso, talvez você já leu esse texto inúmeras vezes. Eu fiz uma brincadeira aqui semana passada, que todo começo de ano, né, a gente já está no mês 5 aqui, como a gente falou, quase na metade do ano, a gente sempre tem um monte de promessas, um monte de metas. O ano começou, agora eu vou ser uma pessoa melhor, vou ser fitness, vou ler a Bíblia o ano inteiro. E às vezes a gente sempre para em Gênesis, né? No máximo, em Números, Êxodos ali. E talvez você já leu essa passagem tantas vezes, mas você não percebeu algo muito específico que está aqui. É lindo ver que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus.
É lindo ver o contexto aqui onde ele fala a nossa imagem. E você já imaginar que era o próprio Deus, o próprio Filho e o próprio Espírito Santo ali. A nossa imagem. Só que quando a gente para analisar, ele traz a palavra imagem 3 vezes. E a palavra domínio também 3 vezes. A Bíblia só repete algo quando ela quer ser muito clara, demonstrando que aquilo ali é importante, trazendo uma ênfase para aquele assunto. Quando a gente pega o original da literatura hebraica, a tradução original da Bíblia, sempre onde há uma repetição 2, 3 vezes, é porque aquilo ali é muito importante. E eu confesso, eu já tinha lido esse texto inúmeras vezes, e nunca percebi que ele repetia tantas vezes sobre nós termos sido criados à imagem de Deus. 3 vezes. Para mim era só uma. Sobre a gente dominar sobre todas as coisas, 3 vezes. Para mim era só uma. Porque às vezes a gente passa lendo e simplesmente não percebe. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou tanto comigo, tanto, que aqui está falando a respeito de uma identidade nossa em Deus. Mas também está falando a respeito de uma função. Uma função de governar, uma função de dominar, uma função de reinar sobre tudo que foi criado por Ele, para nós. E o texto não reforça uma, nem 2 vezes. Se ele reforçasse 2 vezes, você concorda que já seria muito importante? Sem dúvida. Mas 3, é porque é muito, muito, muito importante. Tem certeza, para quem é casado aqui, você não vai deixar a sua esposa te pedir uma coisa 3 vezes, cara. Você não vai. Você não vai deixar a sua mãe pegar no seu pé 3 vezes por conta de algo. Você não vai. Só que às vezes Deus enfatiza certas coisas para a gente e a gente também ignora. Ou a gente deixa de entender aquela realidade e deixa de viver ela. Distorcida. Com todo respeito, são pessoas que querem ser cachorro. São pessoas que querem ser o que não nasceram para ser. São pessoas que estão vivendo vidas que nem eram para elas estarem vivendo. E eu não estou dizendo a respeito apenas de sexualidade. Porque às vezes você é um baita advogado, um super médico, um grande professor, ou melhor, um pastor super capacitado. Mas será que Deus te chamou para fazer cada uma dessas coisas? Será que é realmente o plano dele para a sua vida ou foi a sua vontade? Então comece trazendo a reflexão hoje. O tipo de vida que você está vivendo, o tipo de identidade que você tem carregado até o dia de hoje, é uma identidade sua ou de Deus para a sua vida? Pense um pouquinho aí. Porque, mais uma vez, vou repetir aquela frase do começo. Imagina descobrir no fim da vida que você era herdeiro, mas viveu como órfão a vida inteira. Como será que a gente tem vivido? Como herdeiro ou como órfão? Te faço essa pergunta hoje. O Neto trouxe uma palavra recentemente a respeito de órfãos. Entra no nosso canal do YouTube e assiste lá. Ele focou exatamente nesse assunto. Se você for parar para analisar, um órfão é alguém vulnerável, necessitado de proteção, de cuidado. É alguém às vezes sem amparo. É esse tipo de vida que você tem vivido? Ou você tem vivido uma vida realmente de herdeiro? Porque é isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Ele tem, através da identidade que Ele te criou para ter, para viver. E quando a gente entende a respeito disso, de uma identidade consolidada, a gente tem que trazer aquelas definições, que é uma identidade firme, sólida, estável e estabilizada. É um padrão. Deus espera algo de você. Deus espera algo de mim.
Será que nós temos honrado a Deus com o que Ele espera da nossa vida? Sinceramente, pensa um pouquinho sobre como você tem vivido. A Bíblia fala para a gente pedir para Deus sondar o nosso coração, ver se há algo em nós. Será que você faria essa oração nesse momento? Para Deus analisar você, analisar a sua vida e ver se tem algo que poderia ser diferente na identidade que você tem carregado. Só é possível a gente entender a nossa identidade de uma forma plena, quem nós somos, quem nós nascemos para ser, se a gente tem uma mente renovada. Cara, eu converso com tantas pessoas que estão tão perdidas em busca de prazeres tão carnais, coisas tão fúteis, que um dia eu me encontrava nesse mesmo ambiente. Bebida, festas, drogas, coisas que são tão banais e satisfatórias apenas no momento, mas que ao passar daquilo, você continua com o mesmo vazio que você estava antes de ter entrado naquilo. É um ciclo sem fim. Sabe quando é que esse ciclo vai encerrar? Quando você encontrar verdadeiramente a sua identidade consolidada no Pai. Quando você tiver um encontro verdadeiro com Deus. Quando você entender o porquê Ele te criou. Quando você entende a sua identidade consolidada nele, você vive uma vida de propósito. Você vive um relacionamento com Deus. E até mesmo o seu trabalho não vai ser mais igual. Você se porta diferente em todo e qualquer ambiente que você estiver. Porque agora você entende a sua identidade. Você entende que você não é qualquer um. Eu não sou um órfão. Calma aí, eu sou um herdeiro de quem criou tudo isso aqui? Não. A minha postura tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você é diferente. Olha o que fala lá em Romanos 12, 2. Abra sua Bíblia lá, por favor, em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Assim diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem curto, bem simples, bem direto. Um versículo. Eu também já tinha lido ele algumas vezes e nunca percebi que para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela não simplesmente está disponível para você. Ah, não, vem cá, aceita, experimenta, vive. Não. Tem uma condição aqui nesse texto. Tem uma condição aqui. Olha só. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário antes uma renovação da nossa mente. Se você não tem sua mente renovada, se eu não tenho minha mente renovada, I'm sorry, a gente não vai viver o que Deus tem disponível para a gente. Quem não quer viver uma vida boa, perfeita e agradável? A sua vida hoje está boa, perfeita e agradável? Eu quero que a minha melhore. A minha está bem boa, bem perfeita, bem agradável, mas ela pode melhorar em todos esses requisitos também. Para a gente viver isso de forma plena, é necessário a renovação da nossa mente, é necessário uma transformação interna. Só que a gente está tão preocupado com a roupa do irmão, com a transformação externa que ele precisa, mas a gente nunca olha para a nossa, né? E a gente não entende que a transformação está aqui. A mudança da nossa vida está aqui. O Neto pregou domingo sobre o poder da palavra, o Mário trouxe aqui o poder da palavra. A gente sempre tem falado do poder da palavra, de declarar. Você não entende que para você até mesmo declarar as declarações certas, antes começa aqui. Tem que ter uma mudança, uma renovação de mentalidade no corpo de Cristo, na igreja, no povo de Deus, nos seus filhos, em mim, em você, em todos nós. É necessária a renovação da mente, para a gente viver a vontade boa, perfeita e agradável. É o que fala aqui em Romanos 12, 2. Não sou eu que estou te dizendo. É somente através do cumprimento de uma condição, ou seja, de um princípio, para a gente poder acessar a promessa.
Você quer uma prova melhor do que isso? Como se não bastasse a leitura desse texto, você quer uma prova melhor, que existe uma condição de uma renovação da mente para viver uma promessa? Pega os israelitas, o povo que Moisés libertou do Egito. Estavam em cativeiro, como escravos, trabalhando para o faraó. Moisés chega, liberta esse povo, em caminho para a terra prometida. Eles têm uma promessa, algo bom, perfeito, agradável. Mas eles não vivem. Eles simplesmente não chegam lá. Eles simplesmente não alcançam essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque eles não tiveram a mente deles renovada, transformada. Porque enquanto eles estavam no caminho até a terra prometida, eles demonstravam o quanto eles ainda eram escravos. Mentalmente. Mentalmente. Livres fisicamente, mas escravos mentais. Deus estava falando muito forte comigo a respeito desse tema, e eu estudando lá em casa, do nada, eu estou assistindo uma aula, nada a ver com o assunto, e vem a mesma palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelo direcionamento, pela confirmação que é isso que o seu povo precisa, que é isso que eu preciso, de uma renovação da mente, de uma mente que não seja escrava. Até quando a gente vai permitir que a nossa vontade fale mais forte que o nosso espírito? Até quando a gente vai permitir que a nossa carne fale mais forte do que o propósito de Deus para a nossa vida? Eu não sei vocês, mas eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha casa, para a minha vida, para a vida das pessoas em volta de mim. Quando o Mário chega aqui e testemunha o que ele viveu, você sabia que ele ganhou 2 carros em menos de um ano? Você sabia disso? Era o que ele estava falando através do testemunho dele. Você entende o poder da palavra? Você entende que quando ele vem aqui e testemunha, ele está te dizendo: Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Será que a gente não quer viver algo assim? Está disponível. A gente só precisa ter nossa mente renovada. A gente só precisa entender a nossa identidade. Mas não dá para a gente permanecer com uma mente escrava. Os israelitas podiam ter experimentado uma terra que jorra leite e mel, assim como falava na palavra. Mas por conta da sua mente, eles deixaram de viver tudo aquilo. Eles eram reféns, mentalmente, da reclamação, da ingratidão, da incredulidade, da desobediência. Quantos de nós não estamos assim hoje? É muito fácil a gente apontar para eles e falar: meu Deus, esse povo viu comida cair do céu, esse povo viu uma barreira de fogo esquentando eles, uma nuvem apontando o destino, esse povo viu um mar se abrindo. Quantos milagres você já viu? E você continua incrédulo, você continua reclamão, você continua ingrato, você continua desobediente. E eu falo isso para minha casa também. É necessário uma renovação da nossa mente para que a gente viva de forma plena uma identidade consolidada em Cristo. Uma identidade firme, sólida, transformada e que gera transformação em volta. A gente jamais vai viver uma vontade boa, perfeita e agradável sem a renovação da nossa mente. Isso é uma condição. Vou falar para o pessoal da banda já ir subindo para a gente encaminhar para o final. Mas para pensar um pouquinho. Hoje você está aqui. Hoje tem pessoas nos acompanhando pela internet. Pessoas que estão ouvindo essa palavra e que, glória a Deus por isso, estão sendo tocadas, transformadas. Estão entendendo um pouquinho da sua identidade em Cristo. Estão entendendo que elas podem ter uma vida diferente, elas podem viver uma vida de herdeiro e não de órfão, assim como a gente falou. E você é uma dessas pessoas. Mas olhe em volta, quantos lugares vazios. Quantas pessoas, enquanto você escuta essa palavra, você pensa: nossa, se aquela pessoa estivesse aqui. Amém. Faz o seguinte, pega o link desse vídeo, manda para aquela pessoa depois. Ou se não, você mesmo sai daqui e fala: cara, eu escutei uma palavra assim, assim, assim. Prega com a sua vida. Você não precisa de mim, você não precisa dos nossos pastores, você não precisa dessa igreja para você ser uma testemunha de Jesus lá fora.
a gente entender essa realidade, mas a gente guardar ela pra gente, é egoísmo. É hipocrisia. Porque a gente já entendeu algo tão precioso, a ponto de transformar a nossa história, a ponto de poder transformar a realidade das pessoas em volta da gente. Como é que a gente vai se calar? Você entende que os discípulos morreram por essa verdade? Apóstolos, quantas pessoas entregaram a sua vida para que você tivesse acesso à palavra de Deus? Para que você tivesse acesso ao Evangelho? E o que nós temos entregado? Que preço a igreja de Deus hoje tem pago? É muito lindo a gente poder viver em Nova York. Aqui tudo pode. Tudo pode. A cidade da liberdade. Tem até a estátua da liberdade. Aqui tudo pode. Tudo é livre. Inclusive pregar o Evangelho. A gente tem feito isso? Eu não estou te falando a respeito de um microfone. Eu estou dizendo a respeito da sua vida lá fora. Não é a respeito de como você se comporta aqui dentro. Isso importa. Mas fala mais a respeito de como você se comporta lá fora. Você tem feito uma boa propaganda de Jesus? Isso tem que ser nosso filtro diário. Como a gente tem refletido o Pai. Como a gente tem mostrado para o mundo a nossa identidade em Deus. Eu tenho um sonho de a igreja de Deus ser diferente. Eu não falo dessa igreja, eu falo da igreja de Deus, sabe? Isso me pegou muito, porque eu estava sonhando com várias coisas, projetando para os próximos cultos. E assim como eu falei para vocês, eu estava organizando essa palavra e assistindo uma aula paralelamente a isso. E nessa aula, o professor trouxe a respeito de Martin Luther King. Eu nem ia falar isso aqui hoje, mas eu vou falar mesmo sem estar pronto. Tem um discurso muito famoso dele. Eu tenho um sonho. I have a dream. Você pode achar esse discurso na internet depois. Eu não vou tirar esse momento para ler a respeito desse discurso. Mas foi um discurso transformador. Onde ele falava na época a respeito da diferença na sociedade entre uma briga entre negros e brancos. Uma briga racial, de cor de pele. A gente ainda continua vivendo traços dessa briga até hoje. Por mais que ela está mais pacífica, a gente ainda tem traços dessa briga. Mas ele fala de diversas formas, do sonho que ele tinha de ver pessoas de cores diferentes vivendo em paz. E ele traz essa visão, ele gera essa visão através daquele discurso, revelando não só o propósito daquele discurso, mas tentando gerar nas pessoas uma visão para que elas entendam que o mundo pode ser diferente. E aquilo me pegou demais. Eu já tinha escutado a respeito desse discurso, sabia o quão transformador ele era. Mas Deus me levou a fazer um discurso também, como se eu tivesse um sonho, do mesmo sentido que ele, mas lógico que não na mesma qualidade que Martin Luther King Jr. Mas eu escrevi algumas palavras aqui, porque assim como ele, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de nós, a igreja de Deus, ter uma identidade consolidada nele, onde a gente entende plenamente quem a gente é, e que no nosso meio não haja divisão, que no nosso meio não haja rancor, medo, orgulho, julgamento indevido, soberba, ganância, maldade, ódio, crueldade, infidelidade, arrogância, descontrole. Pelo contrário, eu tenho um sonho onde através da nossa identidade consolidada, a gente reflita de forma plena, constantemente, o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Onde a gente se ame como Deus nos ama, onde a gente se perdoe como Deus nos perdoa. Eu tenho um sonho, onde a nossa identidade é consolidada em Deus de uma forma tão firme, que a gente entende que podemos fazer obras ainda maiores que Jesus, porque Ele mesmo disse isso.
Eu tenho um sonho onde nós entendemos que carregamos o Espírito Santo e que fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. E fomos criados para dominar sobre todas as coisas. E por entender isso, sabemos que as nossas palavras têm poder. Porque Deus criou tudo com a fala. Então, eu tenho um sonho que a gente consiga controlar a nossa boca, porque dela saem palavras de vida e morte. Eu tenho um sonho onde entendemos que as nossas orações são poderosas. Então oramos uns pelos outros. Declaramos, profetizamos. Eu tenho um sonho onde entendemos a nossa identidade de uma forma tão consolidada que manifestamos a glória de Deus, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, expulsando os demônios, assim como Jesus ordenou para a sua igreja. Eu tenho um sonho onde a gente conhece Deus verdadeiramente e não aceita que esse conhecimento precioso pare em nós. Porque os discípulos e apóstolos e muitos outros morreram por essa verdade. Então eu tenho um sonho que a gente não seja fraco e se cale diante do que a gente carrega. Eu tenho um sonho onde Nova York é transformada, onde as nações são tocadas, onde todos reconhecem Jesus como o único Deus, como o único Salvador, como nosso Salvador e Pai. Um sonho onde nós vivemos um relacionamento diário e pessoal com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Criador, para que a gente reine aqui na terra e na eternidade. Eu tenho esse sonho. E se eu pudesse te passar uma visão hoje, seria que você acreditasse em algo pelo menos nesse rumo. Porque se a gente junto entende uma realidade como essa, as coisas nas nossas vidas não vão permanecer iguais, porque você entende que você carrega um poder através da sua boca. Então pare de xingar e comece a profetizar. Você entende que você carrega o poder de vida, comece a declarar a vida e pare de declarar a morte. Se você sair daqui entendendo a sua identidade de forma consolidada, a sua vida não vai permanecer igual. A vida das pessoas em volta de você não vão ser mais as mesmas. Essa cidade não vai ser a cidade que ela é agora, porque nós carregamos o poder da transformação em nós. Nós carregamos o poder de Deus, a essência dele na nossa vida. Que a gente saia daqui hoje então entendendo essa realidade de forma plena. Uma identidade consolidada no Pai, onde a gente pode dominar sobre todas as coisas, mas principalmente, dominar sobre nós mesmos, dominar sobre nossas situações, sobre nossas lutas, sobre nossa carne, sobre nossas vontades. Quero orar por você nessa noite. Se você puder se colocar de pé, por favor. Prometo que a gente já está encerrando. Se você puder nesse momento fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, em forma de reverência a Deus, em forma realmente de reverência, com os olhos fechados para que nada te distraia. Não espere que eu te conduza com as minhas palavras nessa oração, mas comece você mesmo nesse momento, clamar para que Ele revele para você agora, qual a sua identidade, o porquê você foi criado, qual o propósito dEle para a sua vida, para esse tempo, para essa estação, para essa igreja. O porquê Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Comece a orar, comece a clamar para que Ele te revele. Enquanto o louvor vai cantando essa música, continue adorando com a sua adoração, com a sua oração, com as suas palavras.
Revela, Pai, revela qual beleza que existe em Ti que a gente ainda não viu, que a gente ainda não acessou. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Traga ainda nessa noite revelação da Tua beleza, os segredos escondidos, os mistérios que ainda não vimos. Nós queremos entender mais de Ti, viver mais o Senhor. Antes da gente encerrar essa noite, eu não posso deixar que você saia daqui sem a gente fazer a oração mais importante dessa noite. Eu peço para todos que estão aqui presentes e para todos que estão acompanhando a gente online, para que vocês, nesse momento, coloquem as duas mãos no seu coração. Que vocês todos abaixem sua cabeça, fechem seus olhos. Antes de vocês repetirem essa oração comigo, eu quero que você entenda que isso não é uma oração a respeito de aceitar uma religião, isso não é uma oração a respeito de ser parte de uma placa de igreja, isso não é a respeito de um sobrenome de um pastor, isso é a respeito de conhecer verdadeiramente quem te criou, quem te chamou aqui nessa noite. É uma oração de entrega, onde você fala: eu quero conhecer mais desse Deus. Talvez você já viveu realidades com esse Deus, mas você se encontra afastado, de alguma forma. Mas nessa noite o seu coração queima de uma forma diferente, onde você fala: eu quero queimar mais por esse Deus, eu quero conhecer Ele mais verdadeiramente, eu quero ir mais profundo, eu quero voltar para os caminhos dEle. Então eu quero que todos vocês repitam comigo, tanto no online como aqui pessoalmente. Senhor Jesus, nessa noite, eu te reconheço como meu Deus e Salvador. Perdoa os meus pecados, muda minha vida, transforma minha história, renova a minha mente, escreve meu nome no livro da vida, para que eu viva para você todos os dias. Obrigado, Jesus.